Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 26, o capítulo é 25. 3 de agosto de 1929. Quando Deus decide fazer obras que devem servir a todos, em seu arrebatamento de amor, põe todos de um lado. Como o Ser Supremo possui a veia inesgotável. Esse trecho ele é muito interessante. Continuo meu habitual abandono no Fiat Divino. Sinto-o como concentrado sobre minha pequena existência. Sinto sua imensidão, sua potência, sua força criadora e arrebatadora, que me envolvendo por toda parte, não me é dado poder resistir. Mas me sinto feliz nessa minha debilidade, e voluntariamente quero ser fraca para sentir toda a potência do querer divino sobre minha pequenez. Mas enquanto me sentia submersa nele, meu doce Jesus, fazendo-se ouvir e ver, disse-me. Então aqui ela estava o quê? Abandonada na divina vontade, sentia toda a força da divina vontade, né? Então ela estava na imensidão, né? Toda a força, todo arrebatamento, né? E ela tá falando assim que ela sente feliz em se sentir fraca, porque ela tá fraca em querer resistir, entendeu? Então a divina vontade está cercando ela por todos os lados, né, com a sua potência, mas ela não tem nem forças para resistir, entendeu? Então ela não tem mais forças para resistir, porque ela já está abandonada e ela está falando que se sente feliz de não ter força nenhuma, de não ter mais essa resistência, né? Então isso que entendi um pouco desse começo aqui. Ai, que hora que tiver assim, que maravilha, né? A gente não querer resistir em nada à divina vontade. E é felicidade não resistir, né? Minha filha, nossa divindade, quando se decide a fazer obras universais, a alma que vem escolhida como primeira, a qual confiamos uma obra que deve servir para o bem de todos. É tanto arrebatamento de nosso amor que colocamos tudo e a todos em um lado, como se nenhum outro existisse, e concentramos todo o nosso ser divino sobre ela, e lhe damos tanto do nosso, até formar mares em torno dela, e afogá-la em todos os nossos bens, e queremos dar tanto, porque o arrebatamento de nosso amor nos leva a não deter jamais, para ver nela a nossa obra completa, pela qual tudo e todos podem gozar, e tomar os bens universais que a nossa obra encerra. Então, o que Jesus está falando? Ele está falando que quando ele quer dar um bem que é para todos, é um bem universal, né? Então, é um bem que é para toda a humanidade, do primeiro ao último homem, né? Como a gente reza, né? Do primeiro ao último homem que existirá na Terra. Então, quando ele quer fazer um bem para todos, ele separa uma alma, né? Então, essa alma é separada. E aí ele se concentra nessa alma, em afogar ela de tanto mar de graça, entendeu? De tanto mar de graça dele próprio, porque é dessa alma que vai distribuir o bem para todos. E aí ele fala, que ele está falando, que ele deixa de olhar o resto, né? Então, assim, o mundo, por exemplo, né? Então, na época aqui da Luísa, estava tendo muito pecado. Jesus não estava olhando, não estava, como assim, vamos dizer na figura, né? Não estava prestando atenção nos pecados. Estava deixando correr o curso natural das coisas, porque ele estava concentrado, voltado para Luísa, porque tinha um bem que ele quer dar para todos.
E quando a Santíssima Trindade quer dar um bem para todos, né, divina vontade, ela se concentra nessa criatura e afoga ela de tanto mar de graça, entendeu? E aí ele não olha para o restante, porque ele fica arrebatado de amor, né? Ele fica com um véu que cobre a vista. É mais ou menos isso, porque ele vai explicar isso aqui. Com isso, não que não vejamos o que fazem as outras criaturas, porque nossa onividência e imensidão nada nos esconde. Estamos ao dia de tudo, né? Então, está a par de tudo, né? Porque na onividência dele, as criaturas estão nele. Então, ele sabe o que está acontecendo, mas ele não, é como se ele não ficasse prestando atenção, né? Aqui, ó, e de nós parte a vida e as ajudas a todos, né? Porque parte dele a vida e as ajudas a todos. Mas atuamos em modo e nos comportamos como se nenhum outro existisse. Então, o comportamento de Deus, que na Terra só existe aquela criatura, né? Ele tá ali, as coisas acontecendo, a justiça divina tá atuante, porque ele dá vida e ajuda a todos, é igual ele tá falando, castiga, tudo. Só que ele não fica prestando atenção, né? Ele dá toda a sua atenção para a alma que vai fazer um bem universal, né? Assim procedemos na criação. Depois de termos formado céu, sol, sóis, terra, ordenando tudo em harmonia e magnificência, tal de fazer ficar estupefato. Ao criar ao homem, nos concentramos sobre ele. E foi tanto o arrebatamento de nosso amor, regurgitou tão forte, que formando um véu em torno a nós, nos fez desaparecer tudo, enquanto que tudo víamos. E nos ocupamos só do homem, que coisa não vertemos nele, tudo. Então, Jesus ficou ocupado só com o homem, né? As outras coisas estavam tomando seu curso normal, mas Jesus não ficava com toda a atenção para as outras coisas, era só no homem. Se na criação foi a magnificência e beleza de nossas obras, no homem foi não só a concentração de todas as nossas obras concentradas nele, mas o que é mais, o estabelecimento de nossa vida. Nosso amor regurgitava, não se dava descanso, queria dar sempre, porque via nele todas as gerações humanas. Assim procedemos na Rainha do Céu, né? Então, quando Deus criou o homem, ele deu toda a atenção para o homem, né? Concentrou, por que ele deu toda a atenção para o homem? Porque ele queria estabelecer a vida divina no homem. Então, é o único que ia ter essa vida divina, era um bem, e era um bem para todos, né? Assim procedemos na Rainha do Céu. Então, aqui Jesus vai falar de Nossa Senhora, quando Nossa Senhora veio para a Terra. Tudo foi posto de lado, todo o mal das outras criaturas, e nos ocupamos só dela. E vertemos tanto que foi a cheia de graça, porque devia ser a Mãe Universal e causa da redenção de todos. Então, aqui Nossa Senhora, Mãe Universal, que era um bem para todos, e a redenção de todos, um bem para todos. Então, Deus só tinha atenção para ela, para enchê-la de graça, porque era um bem para todos, né? Então, o que ele falou? Foi posto de lado todo o mal das outras criaturas. Então, quando ele quer dar um bem, ele não presta atenção no mal. Deus presta somente atenção no bem que ele quer dar. É muito diferente. Ele sabe que está acontecendo mal, né? Então, quando ele fala assim, a gente sabe que está acontecendo mal. A gente sabe o que está acontecendo no mundo, porque nós somos onividentes, nós somos, né, onisciente, onividente, né, tudo. A gente sabe, porque é nós que damos a vida. Mas eu não presto atenção no mal, eu presto atenção no bem que eu quero dar, né? E eu quero dar e eu acumulo de graças a alma que vai ser a depositária desse bem, né? Então, ele falou da criação, acredito que era Adão, ele não citou o nome, né? Quando ele criou o homem. Aí agora ele está falando de Nossa Senhora e também ele vai falar da Luísa. Então, são 3 almas de bens universais, né? Em que ele verte. Então, quer dizer, ele se dá
em abundância, porque precisa derramar para todos, então ele enche muito essa alma, de muitas graças. Assim, estamos operando contigo, né? É isso que eu falei, agora eu vou falar da Luísa. Para o reino de nosso querer divino. Estamos fazendo como se nenhum outro existisse. Se quiséssemos olhar o que fazem as outras criaturas, os males que cometem, as ingratidões, né? O reino de nosso querer estaria sempre no céu, né? Então vamos lá. Se Deus olha o mal, ele não dá o bem, né? Se ele for prestar atenção no mal, ele não dá o bem, né? Ele falou assim, então o reino sempre ficaria no céu. Jesus nem teria vindo na terra, teria ficado no céu. E não só isso, mas também nem sequer nos sentiríamos dispostos a dizer uma só vontade de nosso Fiat Supremo, né? Então, se ele olha o mal da criatura, nem falar nada ele falaria, né? Não é só trazer o reino, não. É porque aqui ele está trazendo o reino. Ele falou, nem comentar do reino ele comentaria se ele olhasse para a criatura, né? Mas ele olha para o bem que ele é, né? Que ele quer dar. Mas nosso amor, formando seu véu de amor a todos os males da criatura, nos põe tudo de lado e regurgitando forte, não só nos faz falar dele, mas é o que mais nos faz decidir dar o grande dom do reino de nosso Fiat às criaturas. Quando nosso amor se obstina, parece que não raciocina. Eu achei tanta graça nisso, gente. Porque olha Jesus falando, quando o nosso amor se obstina, é obstinado, né? Então é imutável, né? Então ele nem raciocina, ele tá falando não raciocina. Imagina, eu fiquei pensando, Deus, como é que o senhor não raciocina? E quer vencer por amor, não por razão, né? Então assim, o que é raciocinar? Então Jesus é vencido pelo amor. Entendi o que Jesus estava querendo dizer agora aqui. Eu falei, a hora que ele falou assim, eu falei, nossa, Jesus, o senhor não pensa, né? Mas aí ele está falando assim, que se eu for ver as coisas pela razão, né? E se ele for ver pela razão, o homem não merece nada. Mas o amor é o que vence, né? Então assim, o amor que vence, né? Então se a gente for pensar, é isso que ele está falando. Quando o nosso amor se obstina, então quando o amor quer amar, né? Parece que não raciocina, ele não pensa pela razão. Ele não é, né, igual a gente falou tanto do racionalismo, né? Ele vence por amor, ele ama, ele dá por amor, não por razão. Por isso, como se nada olhasse ou ouvisse. A qualquer custo quer dar o que decidiu, né? Então, assim, o que Deus decreta, né? Decisão de Deus, ele dá a qualquer custo, acontece a qualquer custo. Eis porque nada poupa e tudo se desvia sobre a criatura escolhida para o grande bem universal, que deve descer em benefício de todas as gerações humanas. Esta é a causa de tanto dar-te e dizer-te. São desabafos de nosso amor que nada quer conservar. Tudo quer dar com tal de que o reino de nossa divina vontade reine sobre a terra. Né? Então, assim, é um decreto divino. Né? Descer, dar o reino para as criaturas por amor, não por razão. Porque por razão, é isso que Jesus falou, se ele visse por razão, o reino não sairia nem do céu, né? Mas quando ele decide dar, ele quer dar. E aí ele vem com tudo. Ele né, obstina, né? Então, ele escolhe uma criatura, né? E desce poderosamente nela, com todas as graças, né, necessárias para o que o amor decidiu aconteça, né? Então, por isso que ele está falando, por isso que a gente vem tanto aqui te dar, né? Dá tanto, aqui no caso da Luísa, né? Nós já fazemos parte do reino que já está sobre nós, né? Então aqui ele estava trazendo o reino, mas a nós não, né? A gente já faz parte do reino, a gente já faz parte dessas graças, né? Dessa graça. Depois minha mente continuava pensando em tantas coisas sobre a divina vontade. E meu doce Jesus acrescentou: minha filha,
Nosso ser supremo é veia inesgotável. Então, Jesus está falando para ela, mais um pouco. Então, nosso ser supremo é veia inesgotável. Não nos esgotamos jamais, nem podemos dizer terminamos de dar. Porque, quanto damos, temos sempre que dar. E enquanto damos um bem, outro surge para pôr a caminho, para dar às criaturas. Mas por quanto somos inesgotáveis, não damos os nossos bens, as nossas graças, nem dizemos as nossas verdades a quem não está disposta, a quem não presta atenção em nos escutar, para aprender nossas sublimes lições e modelar sua vida segundo nossos ensinamentos, de modo de ver escrito nela nossos ensinamentos e vê-la enriquecida com nossos dons. Então vamos lá, parar um pouquinho. Então Jesus está falando assim, olha, nós nunca, quando a gente quer dar um bem, a gente nunca para de dar. É inesgotável, né? Então quer dizer, não tem fim. Quando Deus quer dar um bem, Ele dá sem fim, é infinito. Sempre tem para dar, sempre tem para dar. Mas o que Ele está falando aqui também, que é uma coisa que é o que a gente tem que prestar atenção, no que Ele está falando. Mas nós não damos para quem não quer receber, né? Porque ele para quem quer receber, né? Para quem quer receber o bem, o dom, as graças divinas, Ele dá sem cessar, nunca para de dar. Mas para quem não quer receber, né? Ele está falando assim, ó, quem não está disposto, a quem não presta atenção em nos escutar para aprender nossas sublimes lições, a quem não para escutar, por exemplo, né? Ele não vai dar. É isso que ele está falando aqui. E modelar sua vida. Então, assim, ó, tem várias coisas, ó, que ele está falando. Ó, para quem não está disposta, para quem não presta atenção, para quem não escuta, para quem não quer aprender as lições e modelar sua vida, né? Colocar em prática nossos ensinamentos, de modo de ver escrito nela nossos ensinamentos, né? Então tem que fazer vida nela os ensinamentos. Então tudo isso que ele falou antes é dar vida a todas as coisas, né? As lições, ter a disposição, a atenção, né? Tudo. E vê-la enriquecida com os nossos dons. Se isso não vemos, nossos dons não partem de nós, ele não dá. Se não for para modelar, se não for para mudar a vida da pessoa, para ela mudar na vida, né? Mudar, se ele, como é que eu falo assim, essas graças estão lá disponíveis para quem quer. E quem quer, ele nunca vai cessar de dar. Mas para quem não quer, né? Resumindo, é para quem não quer, porque quem quer tem disposição, quem quer vai escutar, quem quer vai prestar atenção, quem quer vai fazer na prática, né? Quem quer vai, né, colocar em prática, né? Então, aí Jesus vai olhar, né? Ele não vai desperdiçar as suas graças, ele não vai desperdiçar a vida divina dele, né, nessa alma. Então ele dá, e dá sempre. Quanto mais ela quer, ele vai ter. Ele falou que não cansa de dar, porque ele sempre tem para dar. Mas quem não vai nada disso, ele não dá nada. Não dá. Ele não vai desperdiçar, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Não sei onde eu parei aqui. Se isso não vemos, nossos dons não partem de nós. Nem a nossa voz chega ao ouvido da criatura. E se alguma coisa escuta, é como de uma voz que vem de longe, que não compreende claramente o que nós queremos lhe dizer. Né? Então, assim, Jesus está muito claro aqui. Nem sei se precisa falar alguma coisa, porque ele falou assim, olha, se não vemos a disposição, né, não sai os dons de nós, não recebe essas graças. E se alguma coisa escuta, é como ela escuta como se alguém estivesse gritando ela de longe, lá falando uma coisa lá longe, em que ela nem entende as palavras, né? Então, isso que ele está falando aqui. Que ela nem compreende, né? Nem sabe o que está se falando. Porque às vezes vai falar assim, divina vontade, não sei o quê. Quanta gente vai ouvir a gente falando as coisas e nem sabe o que nós estamos falando, né? Não vai compreender nada.
Por isso, nossa veia inesgotável fica impedida pelas indisposições das criaturas. Mas você sabe quem dá as verdadeiras disposições à alma? Então vamos lá, Jesus vem falar. Mas quem dá as verdadeiras disposições à alma? Quem que dispõe a alma? A nossa divina vontade. Ela a esvazia de tudo, a reordena, a dispõe em modo admirável. Então, quem que põe? Né? Quem que vai dispondo a alma que faz Jesus dar cada vez mais, a se dar cada vez mais? A divina vontade, quando ela entra a querer, né, dar esse passo de morrer para a sua vontade divina. Então, ela vai dispondo a criatura, então ela vai ordenando, cada vez mais ordenando e cada vez mais dando, né? Dispõe em modo admirável, de modo que nossa veia inesgotável nunca cessa de dar e de fazê-la ouvir suas sublimes lições. Então ela vai dispondo e dispondo e dispondo, ordenando a criatura para fazê-la ouvir suas sublimes lições. Por isso, faça-se dominar sempre por meu fiat divino. E nossa veia inesgotável não cessará jamais de verter-se sobre você. Peraí. Continuar, de repente pula a tela do meu celular aqui. E nossa veia inesgotável não cessará jamais de verter sobre você. E nós teremos o contentamento de fazer surgir de nosso ser divino novas graças, novos dons e lições jamais escutadas. Então, vamos lá, o que faz a alma a estar disponível para receber as graças inesgotáveis que Deus quer sempre dar? É a vida na divina vontade. Então, quanto mais a criatura está disposta a viver a vida divina, mais ordenada, mais lições a divina vontade quer dar para a alma, né? Porque ela não cessa, ela quer dar. Aí ela quer dar mesmo, né? Ela quer se doar muito, né? É a divina vontade mesmo que incomoda a criatura para que ela aprenda. Né? Se a gente for pensar aqui, ó, a nossa divina vontade, ela a esvazia de tudo e a reordena, a dispõe. O que é dispõe? Né? A deixa vazia, em modo admirável, de modo que nossa veia inesgotável nunca cesse de dar. Então, deixa ela preparada para sempre receber, né? E dar e fazê-la ouvir suas sublimes lições, sempre querer receber, sempre querer escutar. Então, é a divina vontade, a esvazia, né? E a faz querer escutar, faz ela disposta, né? Disposta tudo que ele falou ali em cima. Então, o que faz ela ficar disposta, atenta, colocar a vida na prática, tudo? É a divina vontade, né? Então, por isso, faça-se dominar, né? Então, quando ela domina, quando a divina vontade domina a criatura, então, Jesus também não cessa jamais de dar. Então, quando ela é dominada, né, pela divina vontade, jamais Deus cessa em querer dar para ela, em querer fazê-la ouvir, em querer ensiná-la, né? Então ele dá mais, mais e mais. E nós teremos o contentamento de fazer surgir de nosso ser divino novas graças, novos dons e lições jamais escutadas. É isso que eu entendi desse trecho. Amém, Fiat.